múltiplos e MMC, mínimo múltiplo comum. Então, aqui nós vamos ver quais são os múltiplos do número 2. Os múltiplos são os resultados que estão lá na tabuada. Então, no resultado da tabuada do 2 tem um múltiplo de 2. Então, quais são os múltiplos de 2? Começando aqui com o 0, nós vamos ter 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e assim sucessivamente. Esse conjunto aqui, ele é infinito, não tem fim. Aí nós vamos ver quais são os múltiplos de 3. O resultado que está lá na tabuada do 3. Então, vai ficar 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e é infinito aqui também o conjunto dos múltiplos do número 3. E aqui eu quero achar o MMC. MMC é o menor número que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo, excluindo aqui o 0. Então, se deixar o 0, todos os MMC daria 0. Então, nós vamos excluir o 0. Qual é o menor múltiplo que está no conjunto 2 e no 3 ao mesmo tempo? Então, aqui é o número 6. Então, o MMC de 2 e 3 é o número 6. Como aqui é infinito, nós vamos pegar apenas alguns múltiplos. Aqui no 2, eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 múltiplos. Aqui no 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peguei 9 múltiplos apenas para poder fazer o MMC. Divisores divisores e MDC, máximo divisor comum. Então, nós vamos ver aqui quais são os divisores do número 8. Então, o 8 dá para dividir por qual número? Sempre aqui nos divisores, nós vamos começar aqui com o número 1. O 8 dá para dividir por 1. O 8 dá para dividir por 2. Se você quer saber se dá para dividir ou não, é só olhar na tabuada. O 8 está no resultado da tabuada do 2, então dá para dividir por 2. O 8 está no resultado da tabuada do 3? Não, então não dá para dividir por 3. O 8 dá para dividir por 4 e o 8 dá para dividir por 8. Então, o último divisor aqui vai ser o próprio número. Então, aqui é 8, aqui vai ficar 8 também. Então, os divisores do número 8, 1, 2, 4 e 8. Divisores do número 10. Então, sempre começa com 1, porque sempre dá para dividir por 1 todos os números. O 10 está no resultado da tabuada do 2? Sim. Do 3? Não. Do 4? Também não. Do 5? E o próximo que o 10 vai estar no resultado da tabuada é 10. Então, o 10 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 5 e dá para dividir por 10. E aí, nós vamos achar o máximo aqui, divisor comum. Qual é o maior divisor que está nos dois lugares ao mesmo tempo? Então, aqui 1 é o menor, o 2 aqui, ó, é o maior número que está nos dois lugares ao mesmo tempo. Tá no 8 e tá no 10. Então, o máximo divisor comum aqui vai ser o 2. Então, aqui nós vamos pegar o maior. E nos múltiplos, nós vamos pegar o menor. Os múltiplos sempre começam com 0 e os divisores sempre começam com o número 1. Então, essa é uma maneira de nós fazermos o MMC e o MDC. Agora, nós vamos fazer, nós temos outra forma para fazer o MMC e o MDC, que é por decomposição simultânea em fatores primos. Quando nós temos números pequenos, então é mais vantajoso achar os múltiplos. Quando nós temos números maiores, fica mais fácil fazer por decomposição simultânea em fatores primos. Então, aqui nós vamos lembrar quais são os números primos. Nós podemos só decompor pelos números primos. Menor número primo, 2, depois 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e é infinito esse conjunto. Então, aqui na decomposição, nós só podemos fazer por esses números primos. Então, nós vamos começar aqui, ó, o MMC de 20 e 40, por fatoração, decomposição em fatores primos. Nós vamos fazer o 20 e o 40. E aí, nós vamos ver, o 20 dá para dividir por 2? Sim, ele é par, então nós começamos por
2. Então, vai ficar 20 dividido por 2, o resultado é 10. 40 dividido por 2, o resultado é 20. O 10 aqui ainda dá por 2 e o 20 também. Então, nós vamos fazer por 2 de novo. 10 dividido por 2, 5. 20 dividido por 2, 10. O 10 aqui ainda dá por 2. Então, nós vamos fazer por 2 ainda. 5 não dá para dividir por 2, não dá divisão exata. Tem que ser divisão exata. Então, nós vamos abaixar. 5. 10 dividido por 2, 5. E aqui o 5 é primo, só dá por 5. 5 dividido por 5 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1. Chegamos aqui no número 1, terminou a decomposição. Agora, nós vamos achar o MMC. Nós vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Então, nós vamos pegar esses números aqui para multiplicar. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. E aí, nós vamos fazer a nossa multiplicação. Então, aqui vai ficar, ó, 2 vezes 2, 4. Pego 4, faço vezes 2. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, aqui, olha, o meu MMC de 20 e 40 vai dar o próprio 40. Então, MMC de 20 e 40 dá 40. Agora, nós vamos fazer o MDC por fatoração, por decomposição simultânea, fatoração também. Então, nós vamos pegar o 60 e o 36. Agora, nós vamos achar o máximo divisor comum. Então, nós vamos passar a barra e vamos fazer a divisão. Então, aqui nós começamos. 60 e 36 dá para dividir por 2. 60 e o 36, os dois números dá para dividir por 2. Então, quando os dois números dá para dividir por 2, os dois números da divisão, então, nós vamos circular esse número aqui, ó. Então, ó, 60 dividido por 2, 30. 36 dividido por 2, 18. Então, aqui vai ficar, ó, 30 e o 18, os dois são pares, dá para dividir por 2. Então, aqui nós vamos fazer a divisão por 2. Os dois números dá para dividir por 2. Então, nós temos dois números aqui que dá para fazer a divisão. Aqui que nós vamos fazer 30 dividido por 2, 15. 18 dividido por 2, 9. Então, como os dois aqui deu para fazer a divisão por 2, nós vamos circular ele também. 15 e 9. Agora, não dá mais por 2, nós vamos por 3. 15 dá para dividir por 3 e o 9 também. Então, os dois números dá para fazer a divisão. Só que agora nós vamos fazer por 3. Mas os dois números aqui dá para dividir por 3. Então, os dois números aqui divide por 3. 15 dividido por 3, 5. 9 dividido por 3, 3. Como os dois números deu aqui, a gente circula aqui também o 3. Agora, nós vamos dividir por 3 ainda, só que só dá um número. Então, a gente não circula. 5 dividido por 3, não dá, abaixa. 3 dividido por 3, 1. Agora, nós vamos fazer com o número 5. 5 dividido por 5, 1. E aqui abaixou 1. Para achar o MDC, nós só vamos pegar os números que estão circulados. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. E aí, nós vamos achar aqui o MDC, máximo divisor comum, dos números 60 e 36. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, aqui, ó, o MDC vai dar 12. Só vamos pegar os números. Então, aqui, ó, o MDC aqui é 12. Só vamos pegar os números que foram circulados, que deu para dividir os dois números aqui por esse número que nós pegamos aqui. Então, esse é o MDC, máximo divisor comum. E agora, nós vamos fazer aqui, olha, a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180 graus, qualquer que seja o triângulo. Então, aqui eu tenho esse ângulo, ó, 40 graus, 80 graus, 60 graus. Se eu somar todos, tem que dar 180. Então, ó, 80 mais 40 mais 60. Vai dar 180. Ó. 60 mais 40, 100. 100 mais 80, 180. Qualquer que seja o triângulo. Aqui nós temos um triângulo retângulo, que tem esse ângulo reto. Esse ângulo reto aqui, olha, esse símbolo com esse quadradinho e o ponto sempre vale 90 graus. Então, aqui vai ficar, ó, 30 graus
mais 60 graus, mais 90 graus, igual a 180. 30 mais 60, 90. 90 mais 90, 180 graus. Então, somando os ângulos internos que estão dentro do triângulo, sempre vai dar 180 graus. E aqui, então, nós temos um exemplo aqui, ó. Então, eu tenho esse triângulo e tenho que achar aqui o valor do x. Aqui mede x esse ângulo. Esse ângulo mede 65, esse mede 50. Então, aqui nós vamos começar por equação, ó. O x mais 50 graus mais 65 graus, sempre vai dar 180 graus. Então, vai ficar aqui, olha, somando os termos que são semelhantes. Então, vai ficar o x, então, eu vou somar os dois ângulos que eu tenho, 60 graus, 65 graus mais 50 graus. Então, somo. 0 mais 5, 5. 5 mais 6, 11. Então, aqui deu 115 graus. Então, mais 115 graus é igual a 180 graus. Agora, preciso achar o valor do x. Que número que eu vou colocar aqui no lugar do x, somado com 115, vai dar 180? Faça a operação inversa. 180 menos 115. Então, vai ficar 180 graus menos 115 graus. Então, aqui, olha, 0 não tira 5, pega emprestado. Aqui ficou 7, aqui ficou 10. 10 menos 5, 5. 7 menos 1, 6. 1 menos 1, 0. Então, aqui ficou 65 graus. Então, meu x aqui vai valer 65 graus. 65 mais 65. Então, aqui, olha, nós vamos ter 130 mais 50, 180 graus. Agora, aqui nós temos o próximo triângulo. Nós temos que achar aqui o valor do x. Então, o x aqui, olha, nós temos x mais 60 graus mais 75 graus. Então, fazer aqui a nossa equação. X mais 60 graus mais 75 graus. Tudo isso tem que ser igual a 180 graus. Então, aqui, olha, primeiro vou somar os números que são semelhantes, os dois números que eu tenho aqui no triângulo. Então, vai ficar x somando 60 graus mais 75 graus. Então, nós temos 5, 0 mais 5, 5, e 6 mais 7, 13, 135 graus. Então, x mais 135 graus é igual a 180 graus. Agora, tem que achar o valor do x. Que número que eu vou colocar aqui, que eu vou somar com 135 e vai dar 180? Faça a operação inversa. 180 menos 135 graus. Então, vai ficar 0 não tira 5, nós vamos pegar emprestado. Então, aqui ficou 7, aqui ficou 10. 10 menos 5, 5. 7 menos 3, 4. Então, aqui 1 menos 1 vai dar 0. Então, meu x aqui vale 45 graus. 45 graus mais 135 vai dar 180 graus.